É um tema polêmico e está bem confuso, né? Porque o governo do estado dá uma determinação, a prefeitura informa que a data de volta ainda não está definida e fica difícil, então, para a população saber que orientação saber. Muitas perguntas e poucas respostas. A volta às aulas nas escolas brasileiras gera uma infinidade de incertezas para alunos, pais, professores e gestores. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governo do estado autorizou a retomada das aulas presenciais em 14 de setembro, mas a prefeitura da capital diz que a data ainda é incerta. Em São Paulo, o governo do estado prevê a retomada em 7 de outubro, mas a prefeitura já disse que não deve cumprir esse calendário. A Prefeitura de São Paulo vai ampliar a testagem de alunos antes de decidir a data da volta às aulas presenciais. Os testes serão feitos também em estudantes das redes estadual e privada a partir de segunda-feira. O governo do estado deve incluir os professores nos exames. Para ajudar a jogar luz sobre essa questão, o Globo lançou uma cartilha com perguntas e respostas a respeito do que já se sabe sobre a volta às aulas. O guia foi elaborado com respostas dadas por infectologistas, epidemiologistas e educadores a questões sanitárias e pedagógicas, que devem ser levadas em conta nessa decisão. Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz também lançaram uma nota técnica sobre como as escolas devem se preparar para esse momento. No ponto desta sexta-feira, falamos das principais dúvidas a respeito da volta às aulas presenciais. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic, ambos em home office, e neste episódio nós conversamos com o jornalista Rafael Capa, que trabalhou na elaboração da cartilha do Globo e também é professor de História em 3 colégios do Rio de Janeiro, e com a pesquisadora Tânia Araújo Jorge, coordenadora da pós-graduação em Ensino em Biociências e Saúde da Fiocruz. Fique com a gente. Rafael Capa, você é jornalista e também é professor. Participou da confecção dessa cartilha aí que o Globo lançou para tirar dúvidas dos pais. As dúvidas são muitas, né? Muitas perguntas ainda sem resposta. Onde é que esses pais, os responsáveis, podem buscar informação para saber em que pé está a situação das aulas do seu filho? Em primeiro lugar, é conversar com a própria escola, né? Porque a gente está vendo até mesmo dentro da situação da pandemia, que as escolas estão tentando ter um contato mais próximo com os pais, com os alunos, devido a esse distanciamento. Mas a gente até dá dicas ali na cartilha, né, que eu fiz junto com o repórter Bruno Alfano, de procurar, quando for, por exemplo, na rede privada, a Federação Nacional de Escolas Particulares, o site deles tem as informações por estado, e quando for, por exemplo, na rede estadual, você tem o Conselho Nacional de Secretários de Educação, onde também está organizado como estão cada rede por estado. E se for município, entrar na Secretaria Municipal de Educação, que lá deve ter as informações. A gente já tem uma série de calendários sendo estabelecidos nos diferentes estados, na rede privada e também na rede pública. E haverá restrição de horário, né? Os alunos vão ter que voltar em aulas menores, em turmas menores, em horários mais flexibilizados pela própria escola para garantir essas divisões de turma. E aí vai ter que ter gente que continuará estudando em casa. Como é que vai funcionar esse modelo híbrido? Já está bem estabelecido? Há regras para isso? Maltic não está bem estabelecido. E, na verdade, está embrionário, né? O que acontece nesse momento é exatamente um desenho do que pode ser. O que a gente sabe hoje, o Conselho Nacional de Educação diz o ensino remoto e o ensino presencial e o ensino híbrido contarão como dias letivos para as escolas. Isso está certo. Agora, como acontecerá esse ensino híbrido, ou seja, se por um acaso, como você falou, um rodízio de turmas acontece e aí quem está em casa assiste essa aula, está contando como a pessoa que está presente? Provavelmente. Mas também outros fatores, como, por exemplo, aulas de exercício para os alunos em casa. Vai contar? Não vai contar? Conta como quanto tempo? Essas regras mais finas, por assim dizer, não estão estabelecidas. Mas o que se espera, conversando com secretários, conversando com membros do CNE, é uma flexibilização maior, aceitar mais medidas do que geralmente, naturalmente, esses órgãos aceitam. Os pais devem exigir das escolas uma boa instrução a respeito disso, né? Naturalmente. É claro, as regras do jogo têm que estar estabelecidas dentro da relação da comunidade escolar, né? Até porque está falando aí que o impacto dessa aprendizagem vai ser muito grande. Então, não é só discutir quantas horas
foram contadas, foram dadas de aula, mas também como conteúdos que não foram bem dados ou não foram dados podem ser reaproveitados, revistos, reformulados em 2021. Né? A nossa educação é feita em ciclos. Então, quem aí teve dificuldade no terceiro ano do ensino fundamental na alfabetização, o pai precisa saber que no quarto ano esse aluno vai ter reforço para se alfabetizar dentro desse ciclo. Capa, imagino que isso vai variar também de estado para estado e nos municípios, tem muitas dúvidas ainda. Acho que a primeira grande dúvida é, sou obrigado a mandar o meu filho para a escola ou se eu não me sentir seguro, ele pode continuar tendo aulas em casa? Isso está definido? Está mais ou menos definido. E por que mais ou menos? Porque o CNE lançou, e com apoio de outros órgãos, e várias secretarias também ratificaram essa decisão, de que os pais que, por acaso, tiverem alguma situação que acreditem que os filhos não tenham condições de voltar para a sala de aula, seja porque eles, os próprios pais, possuem alguma comorbidade, ou têm avós em casa, ou a própria criança tem alguma questão que não possa ainda voltar para a sala de aula, essas crianças podem continuar tendo o ensino remoto. O detalhe aí que ainda não está muito bem claro, mas, novamente, aquela ideia de que muitas das coisas ainda devem ser flexibilizadas, é quem, por exemplo, não apresentar nenhum desses casos. Ou seja, não tem problemas de comorbidade de parentes em casa, não tem problemas na própria criança, e aí poderia voltar, mas de repente os pais não se sentem seguros. E aí? O balanço da Secretaria de Educação de São José dos Campos, conta aí com a participação de alguns pais e, por enquanto, 81% dos pais de alunos do ensino fundamental e 80% dos pais com estudantes na educação infantil responderam que, por enquanto, não mandariam os seus filhos de volta para a escola, para as aulas presenciais e que continuariam em casa com eles com algumas atividades remotas. Aí isso ainda está sendo um ponto em aberto. Acredita-se, alguns secretários estaduais já deixaram claro que é uma escolha da família, mas outros ainda não deixaram claro. Agora, a gente tem as regras de convívio dentro da escola. Então, a gente tem a questão da biblioteca, a questão do recreio, do intervalo, como é que faz, a higiene pessoal, o distanciamento. O que a gente já pode abordar sobre isso? Eu brinco que recreio sem aglomeração eu nunca vi, né? Vai ser uma primeira experiência na história da humanidade, recreio sem aglomeração. Mas, assim, existe a ideia de que, por exemplo, a hora do recreio vai ser uma hora do recreio escalonada. Então, dificilmente você vai ter todas as turmas no pátio como se tinha antigamente, né? Então, você vai ter horários de turma pré-estabelecidos para descer, enquanto as outras continuam tendo aula, fazendo com que aquele espaço aberto seja um espaço completamente esvaziado. Ao mesmo tempo, não existe negativa, apesar de muitas escolas estarem preferindo em seus protocolos dizer que não vão abrir refeitório, mas não há prerrogativa para não abrir. Mas essa abertura também tem que ser bem trabalhada exatamente para não gerar aglomeração, gerar filas. E protocolo das máscaras, né? A gente está falando aí que aquilo que a gente já cansou de ouvir, né, de coloca a máscara no lugar aberto, na escola vai ser obrigatório para professor, para diretor e para aluno. E aí, mesma coisa. Máscara, se você fica mais de 2, 3 horas, tem que ser trocada. Então, o aluno vai ter que colocar aí no seu material escolar pelo menos umas 2 máscaras por dia. A escola da minha filha está pedindo 3 máscaras por dia para a volta. É uma escola particular, mas a gente lembra que a maioria dos alunos está na escola pública e nem todos têm como ter acesso à máscara, né? Tem um custo. As redes públicas estão se preparando para isso também, Capa? Tem um custo tudo isso, né? Sim, um custo alto, né? Porque não é somente a máscara. Então, tem a máscara do aluno, mas também tem outras medidas que variam de cada estado, que é complicado. Mas no caso da máscara, a gente já teve um caso emblemático, né, no Amazonas, onde o governo forneceu as máscaras, né? É aquela máscara enorme? Exatamente, que tampava quase metade do rosto, para muitos alunos tampava inclusive os olhos. Então, virou até um meme na internet. Vamos esperar como vai ser o procedimento nos outros estados. Capa, acho que a outra grande pergunta que assombra os pais nesse momento é: o ano letivo de 2020 vai acabar?
vai precisar de aula de reforço, esse conteúdo vai ter que ser recuperado em 2021. Claro que tem situações muito diferentes, né? Se a gente pega uma escola particular de ponta e uma escola pública, em que muitas vezes o aluno nem teve acesso à internet e não teve conteúdo nenhum nesse tempo, né? Não, pois é, a gente discute muito a questão sanitária, mas a própria ONU fala que o impacto dessa pandemia em termos educacionais vai ser imenso. Ela chegou a dizer que é até uma perda de uma geração, porque você está falando aí de evasão escolar que pode atingir níveis absurdos e até mesmo a gente metrificar esse aprendizado remoto, né? Uma experiência nova. Então, quando a gente fala dessas questões pedagógicas, a gente tem que entender que esse ano letivo de 2020, ele tem que ser pensado com o ano letivo de 2021, 2022 e 2023. O impacto dele vai ter que ser atenuado a cada ano. Mas é claro, por exemplo, se a gente está falando dos anos finais, nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio, esses são os mais impactados, porque eles precisam terminar o ano letivo nesse ano e o que eles não aprenderam, eles não vão conseguir muitas vezes rever no futuro. Capa queria falar de dois momentos críticos, né? O primeiro é o aluno no ano final do ensino médio, tem o Enem, o vestibular, e é natural, é certo que esse calendário vai sofrer algum tipo de problema, parece inevitável. A outra é a situação, né, dos estudantes de todas as séries relacionada à reprovação. Já há diretrizes em relação a essas duas situações? Pois é, a reprovação, o CNE, né, o Conselho Nacional de Educação, disse que indica fortemente a não reprovação, mas não negou a reprovação. Ou seja, entende que existem episódios que o aluno pode ser reprovado. Estamos falando aí que provavelmente um aluno que não apareceu em atividades remotas ou não entregou nenhuma atividade, mas o cuidado que o CNE está tendo é exatamente com a ideia de evasão escolar. Ou seja, o aluno que não conseguiu entregar porque não teve condições, né? A gente estava falando aí, uma matéria até recente que o Globo deu sobre alunos que estão pagando sua própria internet para conseguir assistir aulas na rede pública. Como é que esse aluno que, se às vezes não tem internet, consegue entregar uma atividade? Ele vai ter que sair de casa, entregar no colégio, impresso. Então, assim, não é culpa do aluno e não cabe à escola penalizar o aluno. Então, por isso que a reprovação está sendo indicada fortemente a não acontecer. Mas não quer dizer que ela está proibida. E no caso do terceiro ano, o Enem teve as suas datas modificadas, né? Foi para 17 e 24 de janeiro, mas existe ainda assim, para quem está na rede pública, uma distorção enorme. A gente tem alunos em alguns estados que começaram a receber material para montar seus estudos, montar seus planejamentos em junho, né? Então, uma diferenciação entre a rede pública e a rede privada é muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Colégio Pedro II, por exemplo, que está tendo uma dificuldade enorme. Colégio de Excelência está tendo uma dificuldade enorme em continuar suas atividades de aula, né? Tem até algumas atividades pedagógicas, mas suas atividades de aula remotamente. Não está sendo disponibilizado materiais com orientações de disciplinas básicas como língua portuguesa e matemática. Isso cria distorções maiores, ou seja, isso vai ter distorções maiores entre redes de escola ou entre as próprias escolas. E, nesse sentido, alguns estados, São Paulo e Maranhão, por exemplo, eles já anunciaram o quarto ano do ensino médio. Ou seja, mesmo passando o Enem, entendendo que esses alunos não podem ser prejudicados, cria-se um quarto ano para que esses alunos possam fazer revisão, aprofundamento ou até mesmo aprender conteúdos que eles não conseguiram ver em 2020 para fazer o Enem de 2021. Bom, Carol, antes a gente dar tchau e agradecer ao nosso amigo Rafael Capa, que também é professor de História, vamos ao serviço da cartilha. Você tem a cartilha no site do Globo, mas também pode recebê-la pelo WhatsApp, né, Carol? É isso, só mandar uma mensagem para o WhatsApp, para o número 21 99908 8600, vou repetir, 99908 8600. Tá bem bacana o material. Valeu, Capa, muito obrigado e um ótimo trabalho. Valeu, Maltique, valeu, Carol. Obrigada, Capa, um beijo. Doutora Tânia Araújo Jorge, quando tem um caso, se tiver um caso de coronavírus dentro da escola, seja professor, aluno ou funcionário, o que dá para fazer? Bom, primeiro,
não deve ter um caso na escola, porque as escolas não devem abrir sem condições de segurança. Vamos discutir o que é condição de segurança para abertura de escola. O Rio de Janeiro é uma das cidades que tem maior disponibilidade de painéis de indicadores de acompanhamento da epidemia, né? Existem a fase roxa, a fase vermelha, a fase laranja, a fase amarela e a fase verde da segurança. Nós estamos ainda não entrando na fase verde da segurança. Estamos ainda na fase amarela, ou seja, alerta. Então, não pode ter caso em escola, porque não pode abrir escola. Então, essa é uma questão. Agora, a segunda questão, que é, quando entrarmos na fase de risco 05 ou 08, que possam abrir as escolas, caso tenha um caso na escola, a escola vai ter que ser fechada até se esclarecer toda a rede de contatos que levou àquele caso. Porque a questão principal é você estabelecer uma vigilância epidemiológica com foco nas escolas. Isso não existe, não está estabelecido, não está preparado. Então, não tem condição da escola voltar segura. Doutora Tânia, a Fiocruz, inclusive, emitiu uma nota técnica justamente para subsidiar as ações, né, dos gestores, profissionais de educação nesse momento de reestruturação para a volta das aulas presenciais. Quais são as etapas? O que tem que ser discutido? O que dá para fazer nesse momento em que as crianças ainda estão em casa? Nós começamos a discutir o que é necessário fazer em termos de planejamento antes da abertura das escolas, para que elas possam vir a abrir no momento em que for seguro abrir. Então, o que a gente está focando? O que a gente está sugerindo? Que cada escola faça o seu plano local de acordo com as recomendações das autoridades municipais e regionais, mas que elas aprofundem a sua situação local, que elas constituam uma comissão interna de saúde e ambiente para entender, mapear, estruturar todas as necessidades locais. Então, a principal recomendação da nossa técnica foi justamente a questão do planejamento muito local, né? O que significa isso? Significa mapear todo mundo, saber todas as pessoas, famílias, professores, profissionais da escola, fornecedores da escola, as crianças, enfim, saber o que se passou com elas nesse período todo, desde março, quando se fecharam as escolas, e manter essa conexão viva, de modo a você ter um mapeamento dinâmico do processo no entorno de cada escola. Isso não dá para ser feito só no nível central, isso tem que ser feito no nível local, e para isso as pessoas têm que ser qualificadas para fazer isso, né? Então, para isso, uma comissão interna de saúde e ambiente que possa opinar com mais propriedade sobre a situação de cada escola, né, em cada momento. Isso, de qualquer maneira, depende sempre da situação geral do município, que tem que estar numa situação de segurança, com um número de casos baixo, sustentadamente por mais de 2 semanas, num número de mortes muito baixo, também sustentadamente por mais de 2 semanas, e com um risco de transmissão controlado em 0,5, 0,8 no máximo, ou seja, na fase verde da segurança que está prevista nos vários indicadores de saúde. Agora, Tânia, depois que a taxa de transmissão efetivamente chegar num ponto que permita a efetiva reabertura das escolas, a gente vai ter o desafio de infraestrutura, de preparação. Recreio, alimentação, entrada, saída, troca de turno, troca de professores. Qual é o tamanho desse desafio colocado para as escolas e também para os governos, né, em relação principalmente às escolas públicas? Você está falando de um desafio enorme, né? Estrutura física que garanta a segurança. Para isso, quem tem que garantir a segurança primeiro é o indicador de transmissão da cidade. Mesmo com um indicador super baixo, a estrutura física para garantir uma segurança numa escola, ela é difícil de você viabilizar. Então, eu acho que esse é um debate estéril, entendeu? É um debate muito estéril, porque o que precisa? Precisa de investimento nas escolas, grande investimento de recursos, né? Para que a situação de salas, de corredores, de banheiros, de bebedouros, de pátios, toda ela seja adaptada para um momento
de insegurança, de segurança parcial, né? E esse momento ainda não está colocado na ordem do dia. Então, é claro que tem esse trabalho anterior de estruturação das escolas, mas ele é muito anterior. E tem que ter um trabalho muito mais forte de planejamento de como é que essa escola vai funcionar do ponto de vista pedagógico. Porque quem estava pensando em voltar à escola como ela era antes, não encontrará a mesma escola. Nós temos que repensar a situação para um novo momento, para uma coisa que não seja aquele que a gente estava acostumado. Objetivos pedagógicos diferentes, avaliações diferentes, número diferente de alunos em sala de aula, e tudo isso só depois de ter segurança da faixa verde, ou seja, que a transmissão não se dê da maneira como ainda está se dando no nosso país e na nossa cidade. Então, não é simples, não basta receber o protocolo pronto e dizer estou pronta para receber as crianças. Não é assim que vai funcionar, né? Então, a discussão é uma discussão de responsabilidade sobre a vida e sobre o contágio que pode acontecer nas escolas e sobre como você garante o direito à educação que essas pessoas têm. Independente da pandemia, elas têm direito à educação. Então, vamos ter que pensar nas alternativas educacionais para esse momento. Fechado ou aberto? Fechando ou abrindo? Agora, doutora, acho que do ponto de vista das famílias, a insegurança é muito grande, né? Porque, no final das contas, a decisão está no colo das famílias, né? A posição da Fiocruz é muito clara nisso. Não devem ser as famílias as responsáveis por tomar essa decisão. Essa decisão não pode estar no colo das famílias. Essa é uma decisão do Estado. O Estado não pode facilitar o processo de contaminação, o processo de transmissão da epidemia. Então, é muito importante que isso não fique na responsabilidade de cada família ou mesmo de cada escola. Uma escola não pode sozinha decidir que ela vai abrir, enquanto a outra não vai abrir. Não pode ser assim. Então, isso tem que ser uma decisão tomada num momento de muita segurança da cidade, muita segurança, né, de todos os indicadores de saúde mais seguros, porque mesmo eles estando bem seguros, o fato de abrir escola, de botar muita gente na rua, de botar criança e jovem circulando, vai propiciar uma nova onda de contágio. Então, tudo isso é muito perigoso e não deve ficar na responsabilidade de cada família tomar essa decisão. Doutora Tânia, como é que a senhora observa essa assimetria no preparo das escolas públicas e privadas? A gente está diante de um cenário no qual é provável que as particulares retomem as atividades presenciais antes e também até com mais preparo para garantir a segurança de toda a comunidade escolar? O protocolo sanitário está dado. As escolas têm que se preparar para ele? Tem. Privadas e públicas. As públicas vão demorar mais porque precisa de um investimento público que não está saindo no tempo certo? Vão. Então, as escolas privadas vão abrir antes? Isso é justo? O que é justo é você investir e você conseguir garantir o direito à educação para todo mundo. Mas mesmo investindo e preparando as escolas públicas, não faz sentido você abrir as escolas públicas já preparadas sem a segurança necessária. E nesse período todo, digamos que a gente está falando de transpandemia já, e não de pós-pandemia, porque a gente não sabe exatamente quando é que a pandemia acaba. Então, nesse período todo, o que é importante você discutir a nível de cada escola? Quem é que vai estar assumindo esse protagonismo em cada escola? Então, vamos reunir a comunidade de cada escola, vamos colocar o problema em discussão. A gente precisa daquelas ágoras gregas, sabe? Em que todos conversam, nem que seja remoto, nem que seja por uma conversa remota online, mas todos têm que falar sobre essa questão. Quando se pergunta aos pais se eles vão liberar os seus filhos, mais de 70% a 80% dizem que não tem segurança. Mesmo o governo dizendo não, vou abrir as escolas. Então, faz sentido isso, você ficar discutindo se abre ou não abre? Não é isso que tem que fazer. Você tem que reganhar a confiança da comunidade escolar na escola, no sentido de que ela seja segura e de que ela realmente ensine o que é necessário ensinar. Então, essa discussão de o que é necessário ensinar, ela deve preceder, nesse momento, as atividades que vão ser feitas na escola.
Doutora Tânia Araújo Jorge, pesquisadora da Fiocruz, coordenadora da pós-graduação em ensino em Biociências e Saúde. Muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para a senhora. Obrigada a vocês, estamos à disposição. Muito obrigado, doutora Tânia, bom trabalho. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. O material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante, a todos os leitores. A edição desse episódio ficou com o Hugo de Araújo. Tchau! Até mais!